seguinte, gente. Ela foi ontem, ex-mulher do Eduardo Pazuello, que foi ministro da Bota a sua cara inteira aí, Pedro. Você é tímido, parece que... Eu sou. Deixa a notícia falar por mim. A Andréa Barbosa, que é ex-mulher do Eduardo Pazuello, que é o ministro que foi o ministro da Saúde do Bolsonaro na pandemia, quando a pandemia matou 700 mil pessoas, estava o Pazuello, que é esse militar incompetente, esse militar, inclusive, foi eleito pelo Rio de Janeiro, que é um perfeito absurdo. Ela conversou comigo depois de relutar muito com veículos de imprensa e ela disse o seguinte, deixa até em letras grandes aqui para todo mundo ler. Fui testemunha do que não foi feito em Manaus. Ele falava que mudaria a bula da cloroquina, diz ex-mulher de Pazuello ao DCM. Essa entrevista repercutiu na época, Gustavo, mas foi uma repercussão um pouco mais restrita, porque nós estávamos no meio da pandemia, estavam acontecendo várias desgraças ao mesmo tempo, incluindo as mortes das próprias pessoas. Agora, há uma queda muito grande na taxa de mortes por Covid. E ela me contou algumas coisas. Essa aqui é a Andréa Barbosa. Ela falou, ela é dentista, tem 3 filhos e foi casada com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Fez campanha por Marcelo Freixo para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, além de apoiá-lo como deputado anos depois, mas sempre preferiu a discrição. Ela ainda é casada com Pazuello do papel, embora os dois não convivam juntos. Andréa cuida da filha de 13 anos do casal, que foi alvo de covardes ataques na internet. Sua vida se transformou em um verdadeiro pesadelo, nas palavras dela, no último dia 27 de junho de 2021, ao virar personagem da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo. O jornal afirmou que ela se ofereceu para falar à CPI da Covid. Segundo Andréa, na verdade, ela foi procurada pela comissão graças aos posts dela, que são posts de esquerda, críticos ao governo que ela fez nas redes sociais. Andréa está apavorada com as ameaças de morte que vem recebendo e pelo relacionamento conturbado que ela tem com o Pazuello, porque ele ainda é o pai da filha mais nova dela. O DCM E falou amigo com de ela por mais de miliciano, uma hora. né? Quem não vai ter nome? Quem não vai ter medo, né? Amigo de miliciano. E aí ela fala o seguinte, nunca me dispus a depor justamente por medo de represálias. Minha comoção e revolta é pelos mais de 500 mil mortos numa pandemia conduzida de forma desastrosa. Nessa conversa com ela, a entrevista eu recomendo que todos leiam. Eu vou colocar o link agora no nosso chat para vocês lerem e prestigiarem o trabalho. Como o Gustavo falou, tem que se vender um pouco aqui. Tem que prestigiar meu trabalho mesmo. Mas o trecho mais importante da entrevista é isso aqui, que ela me contou sobre um fato que foi muito falado na CPI. Reuniões e jantares do Gabinete das Sombras. Aí relato dela. Fui testemunha de muito do que não foi feito em Manaus. Eu vim para cá porque Pazuello foi transferido da 12ª região da Amazônia. Morei na casa do Comando Militar até setembro. Em maio de 2020, o Nelson Teich já tinha saído e Pazuello tinha ficado como ministro interino. A interinidade mais longeva do mundo. Naquele mês de setembro, ele foi efetivado como ministro e eu tive que mudar às pressas para um apartamento alugado. A vida estável que tinha sido prometida nunca aconteceu. Ele provocou o abandono afetivo da filha dele de 13 anos, nos abandonou aqui em Manaus, mantendo financeiramente tudo, mas sem dar atenção afetiva para a filha. Manda mensagens e presentes caros sem conviver com ela. A ideia de vir para Manaus era para reformatar o casamento e para ele ficar mais perto, já que ele ia comandar a 12ª Região Militar da Amazônia. Na realidade, quando eu cheguei aqui, Pazuello foi embora para Brasília, nos deixou sem amparo de ninguém, eu fui deixado à própria sorte. Foi nessa situação que eu cheguei no pico da primeira onda da pandemia. Pazuello desmerecia meus comentários e falava que eles iam mudar a bula da cloroquina. Em plena pandemia, prestem atenção nessa parte, ele fez um jantar com a Nise Yamaguchi e com outras figuras defensoras da cloroquina, e eu me retirei. Isso vai na contramão do que eu penso. Fui apresentado a todos eles, só que eu não sabia o que existia por trás. Só estava interessado em sair daquele pesadelo. Eu testemunhei o que a CPI chamaria de Gabinete das Sombras, enquanto estava com a minha filha, tentando reorganizar a minha vida. Gustavo, essa declaração saiu batida na época, tá? Só que agora ela resolveu falar faltando
uma semana pro segundo turno das eleições. E aí é mais forte do que eu, Caraminguá, escrevendo uma entrevista. Ela fala nesse podcast. Eu vou mostrar para vocês porque a declaração é mais grave do que o que ela disse para mim nessa ocasião, mas eu antecipei Essa modestamente. foi a sua reportagem em setembro de 2021. Faz setembro de 2021. Agora, só que ela falou com não repercutiu tanto. Uma informação importante. Ela falou com pouquíssimos veículos de imprensa por medo do Pazuello. Ela falou comigo. Sim, mas aí agora ela falou de... Falou com a revista Fórum e falou com o Metrópolis. Ela não falou com mais ninguém, porque ela morre de medo da repercussão disso. E aí agora ela foi falar no My News e eu acho que ela acabou aquela coisa, relato emocional, a pessoa se solta e viralizou, tá? O vídeo tá com 500 mil de visualizações no Twitter, agora não tem mais como parar. Ela praticamente confirmou essa história que ela tinha me contado um ano atrás. Mas vamos ouvir aqui. Eu tentei entrevistá-la agora de novo, mas ela tá, enfim, continua apavorada com a história toda e a gente tem que respeitar mesmo. Vamos lá. Imagino. Duas perguntas que vieram aqui do Superchat, Mara, que a Miriam me mandou. A Andressa Moreno e Renato Oliveira estão perguntando se o Pazuello tomou a vacina e quando. E muita gente perguntando também, pedindo para detalhar a história das festas, de tomar uísque enquanto as pessoas estavam sendo enterradas em valas comuns e testadas para fazer uma imunidade de rebanho. Você fala, a equipe estava tomando uísque, dando festa, todo mundo, e realmente parece fazer muito sentido tudo isso. Você pode contar essas duas coisas para a gente? Vacina e festas, por favor. Então, quando eu toco nesse assunto, as vacinas, em dezembro eu ainda falava com ele, porque teve um momento que a gente nem se falava mais, de que as brigas eram tão intensas assim que não deu mais para falar. A única festa que eu estive presente foi no dia 26 de maio de 2020, que ele tinha recém sido nomeado ministro e eu tinha chegado em Manaus naquele mês, porque eu ainda fiquei um tempo para ir para lá fazendo mudança no meio da pandemia e isolada, né? E a única que eu presenciei foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você tá dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, que você não tem nada a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso? Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando. Só que eu não estava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. Então, assim, quando ele falou aquilo, ele me fez de louca e começou a falar assim,
Eu adoro, Andreinha, te ver assim. Quando você fica com raivinha, eu fico até apaixonado. Fala pro Dudu o que você quer. Ele me fez de louca no telefone. Para de contar essas mentirinhas. Eu disse, você é um genocida. Eu acho que nesse dia todo mundo lembra dos meus gritos dentro do apartamento. Porque eu gritava insanamente, de forma insana, sabe? E essas palavras dele doeram muito mais, porque eu vi gente morrendo, perdendo o pai. Uma amiga minha perdeu o marido no início do ano e perdeu o pai no final do ano. Eu vi muita gente que eu conhecia muito próxima. Eu tenho um amigo que morreu, que eu tinha um áudio com ele, e quando eu vi que não estava mais dando azulzinho, eu falei, nossa, cadê o Léo? O Léo tinha morrido. Então, assim, eu falava para ele, tem gente minha morrendo. Quando eu falava minha, eu tive a sorte de não perder ninguém nessa pandemia, nem Covid eu peguei. Mas eu não peguei porque eu era muito, 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 muito cuidadosa, assim, demais. E também sorte, né? Porque muita gente que era muito cuidadosa pegou também. Mas eu não peguei naquele momento. Eu acho que tanto sofrimento que eu já tinha, mas o meu filho de 26 anos pegou e fez uma Covid moderada grave. E eu fiquei desesperada. Eu pensei que eu fosse perder meu filho. Naquele momento daquela festa, foi um momento... Ô, Gustavo, se você quiser, eu paro, tá? Eu tô vendo que você tá... Não, tá de boa, vai. Tá, vou até o final. Vamos lá. Que é pesado mesmo a história, gente. Vamos lá. Assim, que eu vi o descaso da equipe toda, sabe? Que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus. Ele falou que a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento na CPI. Ele nunca soube o que era SUS. E isso me ofende muito, porque eu vivi o SUS. Eu sou dentista, eu já fui da saúde pública, eu já atendi, já fiz atendimento público. Como assim a pessoa que conhecia meu trabalho falar que não sabia o que era SUS? Então, era como uma pessoa que não sabe o que é SUS, um sistema único de saúde, como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva, é colocado para ser ministro. E aí, para ele foi poder, não foi dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Quem tem $500 mil para bancar do próprio bolso uma campanha, não estava ali para pegar dinheiro, era poder, era status. Então, ele estava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou para chegar. Mas movimentação do ministério mesmo não existiu. Paulo Gustavo, Quem foi uma isso? das pessoas... É isso. Cara, me desculpa todo mundo aqui. Imagina, não, tranquilo. Que isso. Eu acho pesado. que eu sou muito forte, eu sou muito contundente em tudo que eu falo, mas quando você vai no fundo, no real... Gustavo, eu tô conversando com ela há 1 ano. Ela já me tinha me contado essas histórias. É muito pesado, cara. Então, amigo, isso é muito louco, sabe por quê? Por quê? Quantas pessoas você conhece que morreram, ou quantas, pior que isso, vamos falar quem que você conhece morrer. Que morrer não é de tudo ruim. Morrer, morreu, acabou. Agora, quantas famílias você conhece destruídas porque alguém morreu? Aí quando você vê que havia a possibilidade... Sim, foi deliberado. Ah, por quê? Não me importa, eu não conheço. Eu não sei o que é. Isso dói demais, cara. Isso é... Isso é desumano. Eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida que algo me tivesse
num soco tão forte assim na minha cara, sabe? Essa entrevista para mim foi o soco mais forte que eu já recebi ao vivo em qualquer lugar. É demais, porque eu sei das famílias que estão destruídas e que nunca mais vão se recuperar. São famílias onde há um filho e que morreu pai, mãe e irmão. Era pai, mãe, irmão, irmão. Morreu todo mundo. Morreu 3. Como é que as pessoas conseguem melhorar? Não vão. Somos 700 mil mortos no Brasil. 400. Isso eu não estou dizendo, inventando, eu não estou tirando o número do cu. Uhum. Isso é um estudo. 400 mil desses 700 mil, 400 mil são responsáveis diretos por Jair Bolsonaro, de não comprar vacina, de não cuidar das pessoas, porque é uma crença dele, porque ele quis. Porque, como bem diz ela, caramba, eu nunca encontrar palavras melhor do que ela teve para referir. Ele nunca viveu esse problema. Ele nunca soube que é SUS. É militar. Ele tem o plano médico militar. Ele tem o hospital militar. Ele não sabe o que é SUS. Ele não sabe o que é ver isso. Não sabe.